pregando com o tema quanto mais perto, melhor. Sobre qual discípulo, qual dos 12 eu vou estar falando hoje? Quem pode aí dar um chute? João, discípulo do amor. Já falei de Tiago, já falei de Mateus, já falei de Pedro. Hoje eu vou falar de João. Semana que vem vamos ver. Meu desafio vai ser falar de Judas. Mas vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom. Até lá Deus vai trazendo alguma coisa para nós. Quando nós falamos de João, nós não estamos falando apenas de um discípulo, ou apóstolo, ou futuro apóstolo. Nós estamos falando de alguém que tinha intimidade com Jesus, mas uma intimidade muito profunda. Alguém que tinha um nível de aproximação muito grande. João não era apenas mais um entre os 12 apóstolos, os 12 discípulos. Ele era conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. É claro que isso não significa que Jesus amasse mais João do que os outros. Não. Mas é que João ele entendeu o amor de Cristo. João ele conseguiu entender o propósito dele. Ele entendeu o que poucos entenderam. Ele se aproximava de Jesus diferente de algumas pessoas. Eu quero ler com você Marcos, capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. Diz assim: indo um pouco mais adiante, viu Tiago e João, filho de Zebedeu, preparando as redes no barco. Imediatamente Jesus os chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu, o pai deles, com os seus empregados no barco. Aqui foi o momento do chamado de João e Tiago, dois irmãos. Estavam no mar da Galileia. Jesus passa, olha para eles dois e fala: sigam-me. E eles, deixando o pai, deixando as redes, deixando os barcos, deixando os empregados, os funcionários do seu pai, começaram a seguir Jesus. Porque, irmão, uma coisa é fato: quem anda com Jesus é transformado. Então vamos falar junto: quem anda com Jesus é transformado. É transformado. Pastor, eu conheço pessoas que ainda não foram. Calma. Talvez você seja um privilegiado. Talvez algumas pessoas ainda estão num processo um pouco mais árduo, não é? Tem uma certa dificuldade. Graças a Deus que você não teve. Mas também a Bíblia diz assim, aqueles que estão de pé, tomem o quê? Cuidado, para que não caia. Mas se cair, irmão, ele vai estender as mãos. Então, algumas pessoas, quando elas são tocadas por Cristo, é imediato, é instantâneo, é rápido. O processo é assustador. Tem outros, irmão, que tem que fazer culto de libertação, 15 montes ao mês, jejum, ação de graça, é muita coisa. E quando aí você faz um culto toda semana, 3 cultos, 4 cultos, culto de segunda a segunda, e quando você vê, no dia de domingo, fala: hoje ele vem. Ele está do outro lado da rua, sentado, sem camisa, de short, sem chinelo, bebendo. Ele fala: misericórdia, irmão. Eu subi ao monte por esse abençoado 15 vezes ao mês. Conhece pessoas difíceis? Conhece. Só que tem um segredo, irmão. Quando Deus pega, fica melhor que você. Quando Deus pega essa pessoa, ela fica melhor, fica mais crente que você. Porque tem pessoas que é fácil, irmão. Tem pessoas que elas estão prontinhas. Mas tem pessoas que são mais complicadas. Porque são histórias diferentes, são traumas diferentes, frustrações diferentes, históricos diferentes. Mas o importante, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O importante é que, quando Jesus aparece no caminho dessa pessoa, ela vai ser transformada. Então, se você está orando por alguém que ainda não teve a transformação, deixa eu dar uma palavra boa para você. Calma, o dia dele vai chegar. Agora, quando o dia dele chegar, se prepara. Vai ler Bíblia mais do que você, vai jejuar mais do que você, vai ser mais crente do que você. Aí tu vai ter que aturar agora. Você vai ter que aturar também. Então, andar com Jesus é um ambiente de transformação. João ele não começou como apóstolo do amor. João, o apóstolo do amor, tão bonzinho. Meu irmão, ele era
chamados, ele e seu irmão Tiago, eles eram chamados de filho do trovão. Eram homens impetuosos, impulsivos, temperamentais. A gente olha para esse João e fala assim: João, queria ser como João, quer? Quer mesmo? Olha o que diz Lucas, capítulo 9, versículo 54, olha o que diz. Olha o que diz aqui, ó, bota aí para mim. Ao verem isso, eles entraram num povoado e o caminho deles era para Jerusalém. Aí o povo daquele lugar, sabendo que eles iam para Jerusalém, ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, que são irmãos, perguntaram para Jesus: Senhor, olha a pergunta deles, meu irmão, olha o discípulo do amor aí, olha a pergunta que ele fez para Jesus. Eu queria que Jesus falasse assim, ó, pode orar, para ver o que acontece. Será que iria cair fogo do céu, irmão? O que você acha? Não. Jesus é tão tremendo que Jesus não permitiu, porque eles iam ficar orando: Senhor, desça fogo do céu para matar essa raça de víbora, essas desgraças, esses crentes enjoados. Senhor, desça fogo do céu para matar essa turma, Senhor. Olha só, Jesus, Senhor, queres que façamos, eu e o irmão dele, porque está no plural, queres que façamos, eu e Tiago, cair fogo do céu para destruí-los? O João do amor, irmão, olha a oração que ele pede para Jesus, que ele queria fazer. Ele queria matar todo mundo, irmão, ele queria matar geral. Ele queria passar no popular, ele queria passar o cerol em todo mundo. Ele queria matar todos, sabe? Por quê? Porque alguém não foi do agrado dele. Agora vamos olhar para nós, irmãos, é diferente. É diferente quando alguém pisa no nosso pé, no nosso calo, no calcanhar. É diferente quando tem uma pedra de tropeço no nosso caminho, uma pedra no nosso tênis, é diferente. Mas eu estou falando de Pedro não, irmão. Eu não estou falando de Judas Iscariotes não, Pedro já foi, já se safou. Judas vai vir ainda. Eu estou falando de João, o discípulo que disse assim: eu João, eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Quem escreveu o Evangelho de João? Diz para mim. Quem escreveu o Evangelho de João? João. Quem falou que Jesus amava a ele, que ele era o discípulo amado? Ele, irmão. O cara é maluco. Você se elogiando, a Bíblia diz: não se glorie os seus próprios lábios, não se louve os seus próprios lábios, mas que louve o lábio do estrangeiro. O provérbio fala a respeito disso, desde que as pessoas te elogiem. João está dizendo: eu, João, eu que escrevo. Imagina eu escrever Evangelho de Marcelo. Eu, Marcelo, aquele que Jesus amava mais do que todo mundo aqui. Eu sou o Marcelo, aquele que Jesus tinha um carinho especial só por mim. Irmão, João precisava de cura. João precisava ter um encontro com o Senhor. Se João está aqui hoje sentado aqui à frente, vai falar: você é cheio de mimimi, cara. Você é menino, é? Oxe, fala igual os lá de cima. Oxe, tu é menino por acaso? Então, mas vamos lá. Então, depois, querido, que ele começou a andar com Jesus, é que veio a transformação. Mas foi depois, pastor, bem depois. Porque até então, meus irmãos, ele queria matar todo mundo. Porque ele ficou chateado, ele ficou magoado. Ele ainda botou o irmão dele junto, que às vezes o irmão nem está fazendo parte disso. Vamos lá, o cara, vamos para quê? Quando vai ver, entrou você e aquela pessoa na furada. Quer fazer, meu? Faça você, não leva ninguém contigo não, a não ser que seja para bênção. E porque, olha que ele fala: Senhor, queres que façamos? De repente, Tiago também estava com o mesmo sentimento, outro menino. Olha que ele diz: querem que façamos cair fogo do céu para destruir, irmão. E se cair fogo do céu e mata todo mundo, o que Jesus faria com eles depois? Ele está satisfeito? Vocês mataram todos eles, só por isso? Só porque eles não ouviram vocês? Não gostam de vocês? Você está orando para que essas pessoas morram? Só que eu estou falando de alguém que andou com Jesus. Eu estou falando com alguém que ouviu a voz de Jesus. Eu estou falando de alguém que ficava observando os passos de Jesus. Não é de nós não, irmão, porque a gente só ouviu falar dele, a gente lê sobre ele, a não ser que você, eu não, tá? Você já tenha visto o Senhor.
Se tiver, me fala como ele é, porque eu nunca vi. Eu não sei qual nível de intimidade que você tem com ele, mas eu sei que eu não, irmão. O máximo que eu sei de Jesus é o que eu leio sobre ele. Pastor, quer dizer que tu nunca viu Jesus? Eu não. Já ouviu a voz dele? Do Espírito Santo. Entende, irmãos? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós nos achamos privilegiados, melhores, mais, sabe, mais assim, um pouquinho num outro patamar em relação a algumas pessoas. Só que o amor de Cristo não era só sobre João. A Bíblia diz que Jesus amava João, que ele quem escreve, eu João, a quem Jesus ama. Mas não significa que Jesus amasse só João, ele amava todos. É que João, ele entendeu o amor, ele entendeu a pessoa de Cristo. Mas depois de andar com Jesus, ele começou a escrever, olha, antes ele queria que fogo caísse do céu, para que todos morressem. À vontade, já saiu, para destruir todos, como é que está aqui? Do céu para destruí-los, ou seja, aqui tinha mais do que uma pessoa, está no plural, eu quero destruir todo mundo ali. Só que depois que ele anda com Jesus, ele começa a escrever sobre o amor, ele começa a escrever sobre a graça, ele começa a revelar o coração de Deus para as pessoas, depois que ele começou a andar com quem? Então, irmãos, quem é que anda com Jesus? Diga glória a Deus. Então revela o amor dele, revela a graça dele para as pessoas, revela o coração de Deus para as pessoas. Pastor, eu só sei pouco sobre ele. Revela o pouco que você sabe. Você não precisa estudar teologia para revelar, irmão. Entra no teu quarto. O que a Bíblia diz? Fecha a tua porta, fique de joelho, curva-se, dobre-se diante do Senhor, e em secreto você fala com Ele, e Ele vai o quê? Vai te recompensar. Você não precisa ser um exímio conhecedor, mas o pouco que você sabe sobre Ele, fale dEle, porque as pessoas hoje, elas estão cheias de informações aí fora, irmãos, coisas boas, sim ou não? Sim, mas tem muita coisa que não presta, e tem gente que tem vergonha de falar dele, tem gente que tem vergonha de assumir a identidade cristã no ambiente de trabalho, tem gente que tem vergonha de assumir uma identidade cristã dentro da própria casa, no meio da própria família, porque o que vão pensar, o que vão dizer, eu vou ser excluído, eu vou ser cancelado, irmãos. Tem uma passagem em Reis, um general assírio, da Síria, o nome dele é Naamã. A Bíblia diz que ele estava leproso, um homem de alto poder, e na casa de Amã tinha uma escrava israelita, uma jovenzinha limpando. Eu fico aqui imaginando ela, não é, não. Eu não estou cantando, estou só assoviando. Estava lá limpando, e ela ouviu a conversa. Ela ouviu a conversa de que o seu senhor, estava o quê? Leproso. E ela diz o seguinte: quem me dera que o meu senhor, o meu patrão, ele conhecesse o profeta Eliseu, se ele fosse lá em Israel e entrasse nas águas do rio Jordão, quem me dera, seria curado. Aquela menina, ela correu risco. Ela correu risco de morte, por ter aberto a boca, por ser uma estrangeira, falar de Israel, que era um povo inimigo dos sírios até hoje, escrava, não tinha direito a nada. Ela abriu a boca, mas daquilo que ela abriu a boca, ela trouxe a cura para aquele homem. Então, o que existe em você,
A palavra não importa o conhecimento, mas se houver João 3,16 dentro de você, é suficiente para trazer cura, vida e libertação para qualquer pessoa. Agora abra a sua boca e fala aquilo que Deus mandou você falar. Abra a tua boca e profetiza sobre os mortos. Abre a tua boca, profetiza sobre aqueles que estão doentes, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa para mudar a história de qualquer pessoa. É a palavra de Deus, não é a minha e nem a sua. Ela usou o conhecimento dela. Eu sei que em Israel tem um profeta, e o nome dele é Eliseu, mas tem que ir lá. E quando ele chega em Israel, ele fala assim: poxa, eu estou no meu país tem águas mais limpas. E o profeta fala: tá bom, mas mergulha 7 vezes. Porque existe uma coisa, irmão, que é tremendo. Quando você tem o poder da palavra, você tem o quê? Esquece, é você quem manda. Quando você tem uma palavra profética, é você quem manda. Olha o general para o profeta: na minha cidade tem águas mais limpas. Em outras palavras, não interessa, te perguntei nada, desce aqui que você vai ser curado. Porque as pessoas, elas querem argumentar contra uma palavra profética que está na sua boca. As pessoas querem argumentar contra a palavra de Deus. Não é bem assim, não é assim, não é assado, é desse jeito. Ok, você pensa do jeito que você quiser, mas o que vai trazer libertação, salvação, cura, transformação é a palavra do Senhor. É por isso que você está aqui. Por causa do quê? Da palavra do pastor. Eu vim aqui por outro motivo, perdeu viagem. Eu vim aqui hoje por causa de outro motivo. Ok, cumpra o teu motivo, mas a melhor resposta para você é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não volta antes, ela cumpre um propósito, querido. Porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. E a palavra do Senhor, nós precisamos guardá-la, escondê-la em nossos corações. Então, preste bem atenção. Esse mesmo João que revelou, que outrora queria matar, ele começa agora a falar sobre o amor de Jesus. Ele começa a falar sobre a graça de Jesus. Ele começa a revelar o coração do Senhor. E detalhe, queridos, lá na frente, repita comigo assim, lá na frente, aquele que queria matar, começa a chamar as pessoas de filhinhos. São 9 versículos em 1 João, de 1, 2, 3, 4 e 5, que está escrito filhinhos. Olha o que a conversão faz, irmãos. A conversão faz você chamar as pessoas assim, amado. A conversão faz as pessoas chamarem você de querido. A conversão faz as pessoas chamarem você de príncipe. Nunca teve uma coroa nem de papel na escola, no primário, mas é príncipe. A conversão, ela faz você ter uma linguagem diferente. Então é por isso que às vezes você, meu irmão, não aceita mais algumas conversas, não aceita mais algumas coisas no seu ouvido. Infelizmente, hoje qualquer filme que você assiste, irmão, tem palavrão. A maioria, né? Não vou dizer todos, mas a maioria tem. É um palavrãozinho aqui, tem filme que tem palavrão demais. E eu tenho mania de colocar na legenda. Por quê? Porque quando eu vejo palavrão, eu transformo em outra palavra. Porque eu treinei a minha mente a não reproduzir. Eu comecei a treinar a minha cabeça para não ler aquilo. E quando eles falam, quando eles falam, eu vou lá e mudo a fala deles. Na minha cabeça eu mudo. Pastor, tá meio maluco? Meio não, sou maluco. Não tem meio, ou você é ou você não é, irmão. Tem meio. Como que é meio maluco? Eu sou meio. Não sei você, se você é meio porque está iniciando, né? Eu não sou assim, porque senão, irmão, a gente começa a ficar habituado com aquilo. A gente começa a achar que tudo aquilo é o que é muito comum, é muito normal. E no final das contas, você tá conversando com alguém, pô! Saiu um quê? Palavrão. Desculpa, irmão, desculpa. A boca fala, o coração está o quê? Então não é desculpa, irmão, é porque já entrou. Não foi sem querer, não foi sem querer, não, irmão. Já estava armazenado aí dentro. Só que precisamos fazer essa limpeza. Então João, aquele que antes queria matar, agora ele começa a chamar as pessoas de filhinhos. Olha que carinho, irmãos. É só o Espírito Santo para fazer isso. É só o Senhor para colocar
em você e em mim, uma palavra, irmão, onde nós, às vezes, nós não estamos bem, nós estamos estressados, fadigados, cansados, nós estamos mal, nós estamos naquele dia mal, naquele dia terrível, mas por causa da graça, por causa do amor, por causa do Senhor, a gente chama as pessoas, nós nos referimos às pessoas como querido, mas a gente antes não queria falar querido, nós chamamos de o meu amor, com respeito, claro, mas antes nós não queríamos chamar ninguém de meu amor, o príncipe e princesa, antes não era príncipe e princesa, nada disso, mas é por causa da palavra, por causa do Espírito, que vai nos moldando. Então é por isso que hoje você já não fala mais aquelas palavras. Eu acho que ainda tem gente ainda que fala esses palavrões ainda. É por isso que hoje você já não fala mais palavrão, pronto. É porque, mas pastor, eu ainda falo. Irmão, seja transformado. Pastor, de vez em quando ainda escapole, eu sei. Quer dizer, eu sabia. Mas seja transformado. Deixa o Espírito do Senhor te alcançar. Porque quando o Espírito do Senhor te alcança, irmãos, quando o Espírito de Deus te alcança, a tua linguagem muda. Antes, a gente falava qualquer coisa. Hoje a gente entra na igreja e fala o quê? Shalom. Tem gente com respeito, tem gente que não sabe nem o que é. Se bem que hoje em dia é fácil, né, irmão? Vai na internet que você sabe tudo, né? Hoje em dia a gente fala graça e paz, a paz do Senhor. Mas e antes? Era só coisas terríveis. Mas por que hoje falamos diferente? Porque a graça nos alcançou, o amor dele nos alcançou. Quem recebe essa palavra, dá glória a Deus, dá um forte aplauso ao Senhor por isso. E é tão interessante que João agora, ele começa a ensinar sobre intimidade. Na última ceia, João estava reclinado no peito de Jesus. Isso fala de proximidade, irmãos. Tem gente que... Eu vou fazer uma pergunta aqui. É fácil, a resposta é fácil. Quem aqui já ouviu falar... Eu estou pregando sobre ele, de Jesus. Levanta a mão. Agora... Não precisa levantar a mão agora, tá? Porque senão eu sei que o número vai cair bastante. Quem aqui tem proximidade? Quem aqui tem confiança? Quem aqui tem relacionamento com Ele? Porque ouvir falar é uma coisa, irmão. Conhecer sobre a pessoa é diferente. Quando você conhece a pessoa, você pode falar coisa que só você conhece, só você sabe, porque você conhece bem. Ouvir falar de Jesus é uma coisa. Só que esse Jesus que a gente prega parece que é uma coisa tão distante, não, ele é muito próximo de nós. Ele se faz presente no mais simples dos ambientes. Como que ele diz? Entra no teu quarto. Ele disse quantos metros quadrados precisa ter o quarto? A Bíblia diz o que precisa ter no quarto. A Bíblia diz que no quarto tem que ter uma televisão de 65 polegadas, um ar-condicionado de 24 BTUs, uma coisa do tipo. A Bíblia diz alguma coisa disso. O que a Bíblia diz? Entra no teu quarto. A Bíblia diz que o teu quarto tem que estar arrumado, desarrumado. Que bom que esteja, né? Arrumado, mas a Bíblia diz o que a Bíblia fala alguma coisa a respeito disso? Não. A Bíblia diz o quê? Entra no teu quarto e fecha o que? A tua porta. Dobre o teu joelho e em secreto você fala com Ele. Então, conhecer Jesus, querido, é você ter momento com Ele. E não é um momento só igreja, irmão, eu falo muito a respeito disso. Não é um momento só culto, só quarta-feira para quem pode. Não é um momento domingo para quem pode. Não é só isso. Conhecer Jesus é você conhecê-lo de segunda a segunda, 365 anos, dias no ano, vezes tantos anos, não importa, até que Ele te leve dessa terra. Isso é conhecer Jesus. Então, João, ele fala sobre proximidade quando ele reclina. Ele fala sobre relacionamento, ele fala sobre confiança. Ele podia encostar a cabeça sobre o peito do Senhor pela proximidade, pelo relacionamento, pela confiança que ele tinha. Agora, uma pergunta: será que Judas Iscariotes, ele poderia, será que ele teria essa liberdade de encostar naquele momento? Ele podia encostar a cabeça no Senhor? Não. Você já percebeu que quando você está bem, querido, você é mais leve, mais solto, você é mais simpático, você cumprimenta as pessoas, você fala com as pessoas. Porém, quando você está ao contrário, você já é um pouco mais, recluso, você já fica mais fechado, mais no seu canto. Isso é normal.
Só que Judas, naquele momento, ele não teria liberdade. Ele não teria o quê, irmão? Ele não teria liberdade de encostar, porque ele já tinha um plano para matar, para entregar Jesus, para Jesus ser preso e posteriormente morto. Ele já tinha um plano, a Bíblia diz que, inclusive, que naquele momento, no momento da ceia, o diabo entra em Judas Iscariotes. Mas só que tem um detalhe. Digamos que Judas estivesse de um lado direito e João do lado esquerdo. Exemplo, tá? Não estou dizendo que estavam. Digamos que a distância entre os dois era a mesma em relação a Jesus. 1,50 m para cada lado. Só teve um que pôde ter liberdade de colocar a sua cabeça no peito de Jesus. Quem foi essa pessoa? João. Por causa da confiança que ele tinha. Você sabe, tem pessoas que estão aqui agora, já não tem mais Jesus, não tem mais Deus como tinha antigamente, porque acha que o Senhor já não é mais o mesmo na sua vida. Não, Jesus já não é mais isso na minha vida. Jesus esqueceu de mim. É mesmo, irmão. Jesus já não me ama mais, pastor. Você tem certeza disso? Jesus não gosta mais de mim. Isso é algo que você colocou na sua cabeça. Isso é algo que você deixa vozes malignas falarem aos seus ouvidos. Isso é você quem decide. Existem pessoas que elas estão com esse mesmo sentimento. Já tem outras pessoas, irmãos, que elas sabem que elas podem colocar a cabeça no peito dele. Pode. Tem pessoas aqui que eu sei que elas podem reclinar a cabeça no peito de Jesus e falar: mestre, eu te amo. Mestre, inclusive eu é quem vou escrever, o Senhor me ama, porque eu tenho certeza desse amor, eu tenho certeza que o Senhor me ama, eu sei que eu mandei cair fogo do céu para matar mesmo, porque eu estava com raiva, eu estava com ódio daquela turma, mas eu sei que a tua graça, o teu amor me alcançou, a tua misericórdia me alcançou, eu posso escrever sobre isso, porque eu sei que o Senhor é amor, o Senhor é a própria graça. Mas eu preciso ter essa convicção, eu não posso permitir que vozes falem aos meus ouvidos. Eu não posso permitir que situações definam a minha vida com o Senhor. Eu não posso. Eu tenho que saber quem sou no Senhor. E mais importante, quem Ele é em mim. Quem é você em Deus, querido? E quem Ele é em você? Uma coisa eu sei. Quem ele é em você, eu sei, Ele é Deus. Agora, quem você é nele, eu não sei, eu não posso falar por você. Mas fica aqui uma reflexão, um convite para todos nós hoje. Se aproxime dele. Pastor, estou tudo sujo. A palavra do Senhor diz que o Senhor ele veio para os sãos ou para os doentes? Para quem? Para os doentes. Ele não veio para quem está bom. Nós agora estamos aqui na igreja, nós não estamos no Hospital da Posse. Lamento por quem está lá agora. Lamento mesmo, mas nós não estamos lá. Porque nós não precisamos do Hospital da Posse agora. Logo, o médico não tem nada a ver comigo nesse momento. Mas o Senhor, querido, Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Então não importa o teu estado, não importa como você está, como você se encontra, do dia que você, qual foi a tua trajetória, se você fez igual a Judas Iscariotes, se você foi igual a João, que orou para que Deus matasse alguém, ou que você tenha sido igual a Pedro, que puxou uma espada e cortou a orelha de um rapaz, eu não sei, não importa se você foi um filho pródigo, que abandonou a família, pegou tudo, foi gastar tudo que tinha, com um monte de coisa que não prestava, não importa. O que importa aqui é, Deus ama você. Não, se eu estivesse pregando na Projeto Vida Cabo Sul, isso aqui ia ser eu recebo, amém, glória a Deus, até forte aplauso, mas eu vou mandar essa recado lá para Projeto Vida Cabo Sul. Deus, Projeto Vida Cabo Sul, ama você. Deus te ama, irmão. O pastor está a fim de me animar hoje. Você acha que eu estou a fim de te animar, irmão? Olha para minha cara. Tu acha que eu sou homem de ficar vindo aqui querer te animar? Eu falo do que eu sei. Eu falo do que eu tenho convicção. É disso que eu falo. João, ele nos ensina sobre intimidade. Na última ceia, ele se aproxima, ele teve relacionamento, confiança. Enquanto muitos o seguiam de longe, João estava ao pé da cruz.
ali, juntinho com Jesus. João foi o único discípulo que estava ao pé da cruz. Os demais, se fugiram, eu não sei. Se foram na padaria, eu não sei. Se foi se enforcar, eu também não sei. Se foi, sabe, criar alguma historinha para não ter que vir, eu não sei. Eu sei que João estava na cruz. Os outros 10, porque Judas já era, os outros 10, a Bíblia não fala, mas João estava ao pé da cruz. João decidiu chegar mais perto. Sabe por quê, querido? Repita assim comigo: quanto mais perto, melhor. E é o nosso tema hoje. Quanto mais perto dele, melhor para mim, melhor para você, melhor para a tua família, melhor para a tua casa, melhor para tudo nessa vida. Quanto mais perto dele, melhor para você. Todos nós temos, quando criança, todos nós temos aquele primo, irmão, tio, que defende, né? Aí você faz besteira na rua, quando alguém vai te pegar, tu para perto do teu tio. Aí tu anda do lado dele, aqueles que querem te pegar, já não fica só te olhando, tipo assim, eu te pego depois, mas hoje eu não posso, porque você está do lado do teu tio. Eu tenho um tio, ele tem quase 80 anos, irmão, está vivo até hoje. E eu te digo, mano a mano, eu não entro com ele, com 80 anos. Não dá para mim, não dá mesmo. Ele é terrível contra os insetos. Mas quando criança, fazia besteira na rua, ia tomar prejuízo depois, eu parar do lado dele e... Então, irmãos, quanto mais perto, melhor. Quando você quer sinal de Wi-Fi, tu vai para longe da torre ou para perto da torre? Quando está na necessidade, tu vai para longe do banheiro ou para perto do banheiro? Ué, falei alguma coisa estranha aqui hoje? Quanto mais perto, melhor. Precisa ir ao banco sacar um cheque. Se bem que hoje em dia ninguém usa mais, mas vamos falar de tempos atrás. Precisa ir no banco sacar um cheque. Quanto mais perto, e o banco vai fechar, teu horário não vai bater, não vai dar tempo. Quanto mais perto você estiver trabalhando próximo daquela agência, melhor. Quanto mais perto de Jesus, melhor, irmão. Melhor para você, melhor para sua família, melhor para sua casa. Só que existem pessoas que elas querem ver Jesus de longe. Agora segura aí, tá? Essa vai de graça. Elas querem Jesus só de longe, por quê? Porque estar perto dele faz com que algumas pessoas se afastem de você. Eita. E outro detalhe, mas quando eu preciso, eu me aproximo dele e falo: Senhor, multiplica o pão para mim, multiplica o peixe, tu és o Senhor, tu és Jesus, multiplica para mim o pão e o peixe. São pessoas, irmãos, elas querem aquilo que ele pode dar, não aquilo que ele é. Eu estou precisando da multiplicação financeira. Eu vou à igreja porque eu ouvi dizer que Projeto Vida Cabo Sul, lá eles fazem milagre. Irmão, quem te enganou? Quem te enganou? Eu ouvi dizer que se eu for lá, meu irmão, eu não sei o que vai acontecer lá na Projeto Vida Cabo Sul. Uma coisa eu sei, quanto mais perto de Jesus, melhor para você. Só que as pessoas, elas o seguiam de longe, querem o Senhor só de longe. Mas essa intimidade, esse relacionamento, essas pessoas não querem. Porque existe uma chave, quem chega mais perto, ouve o que os outros não ouvem. Quem chega do ladinho dele, consegue ouvir o que ele fala. Porque está totalmente atento àquilo que ele está dizendo. Certa vez o rei Davi, você sabe, ele nasceu em Belém, saudade de Belém, aquele saudosismo todo, ele fala assim, ele sussurrou, na verdade, foi o sussurro, ele sussurrou, aquele pensamento um pouco alto, ele sussurra e fala assim, quem me dera beber das águas da fonte de Belém. A Bíblia diz que 3 dos seus valentes
Eles captaram, querido, eles estavam tão próximos de Davi, eles tinham tanta preocupação com o rei Davi, eles amavam tanto a Davi, eles estavam tão ali conectados com Davi, que quando eles ouviram o sussurro de Davi, quem me dera, pô. Sabe quando você fala baixinho e alguém ouve? Porque às vezes você grita e ninguém escuta. Você fala bem baixinho, tipo, vou falar aqui agora, quem me dera terminar o culto, alguém pagar uma pizza de calabresa para mim. Quem ouviu? É brincadeira, tá, irmão? Isso aqui não é, pastor, isso é uma indireta. Não, não tem indireta, ou é ou não é. Mas no caso aqui não é não. Mas escuta, volta aqui para o Davi, esquece a pizza. Davi, ele fala, quem me dera beber das águas da fonte de Belém. Os 3 valentes ouviram aquilo, foram até a terra que estava tomada pelos inimigos, pelos filisteus, de uma maneira muito audaciosa, muito secreta. Eles conseguiram pegar a água e falaram para o rei, aqui está a água. Mas Davi não pediu, ele apenas sussurrou, falou alto, num pensamento. Mas que onde eu quero chegar? As pessoas, queridos, que estão próximas do Senhor, sabe diferenciar a voz do Senhor. Essas pessoas, elas estão aptas a ouvirem coisas que muitas pessoas não ouvem. Isso não faz de você melhor do que ninguém, mas faz de você uma pessoa mais íntima do Senhor. Porque nós vivemos num mundo de muita turbulência. Nós vivemos num mundo onde a internet, ela destrói os evangelhos, os evangélicos, a igreja, a história de Jesus como uma história mentirosa e coisa do tipo assim. E se eu não blindar o meu ouvido, se você não blindar o seu ouvido, o seu coração, não blindar a sua mente, você acaba também acreditando e daqui a pouco a sua vida vai de mal a pior. Mas uma coisa eu te falo, irmão, só existe um que pode salvar. A internet não te salva. As pessoas que comentam a favor ou contra, elas não te salvam. Mas sobre quem elas falam, Ele te salva. Ele salva você e a tua casa. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. João, ele foi também um discípulo da revelação. Foi ele quem escreveu sobre o evangelho mais profundo e também o livro de Apocalipse. Mesmo exilado na ilha de Pátimo, mesmo em meio à perseguição, João não perdeu a fé, ele não perdeu a visão, querido. Ele continuou firme. João recebeu revelações sobrenaturais, querido. Deus prova que o lugar da sua dor pode se tornar o lugar da sua maior revelação. Mas sabe qual é a tendência no lugar da nossa dor? É fugir. A tendência é nós fugirmos. Mas o lugar da tua dor pode ser o lugar da tua maior revelação, meu irmão. A dor incomoda? Sim. A dor, ela nos paralisa, nos freia? Sim. A dor tira de nós a autoestima? Sim. Mas mesmo você vivendo hoje a tua dor, nesse ambiente da tua dor, pode ser o lugar onde Deus pode tratar com você, onde Ele pode revelar o amor dEle a você, onde Ele pode mostrar quem Ele é de fato a você. Ou seja, o lugar da sua dor pode se tornar o lugar da sua maior revelação. Quem recebe essa palavra aí? Quem recebe? Agora tem um segredo, irmãos. Permaneça até o fim. Fala para a pessoa que está ao seu lado, fique até o fim. Fala para ela assim, não desista não. Porque enquanto muitos fugiram da crucificação, João estava lá. Enquanto muitos correram com medo de Romanos, João estava lá. Jesus chegou para Maria e falou, Maria, este é teu filho. E virou para João e falou, João, esta agora é tua mãe. Ele estava lá, ele não fugiu. E muitas vezes, por causa de dores, nós fugimos do Senhor. Nós abandonamos o Evangelho. Muitas vezes por causa do incômodo, nós não queremos mais congregar. Muitas vezes por causa de um irmão, nós não queremos mais vir à igreja. Muitas vezes por causa de coisas, nós não queremos mais. Só que você está cometendo uma loucura. Repita comigo, loucura. Mais alto, loucura. Ou seja, eu estou chamando de louco aqueles que por causa de uma dor abandonam aquele que cura a dor e revela na dor a sua face.
Então é uma loucura abandonar o Senhor por causa de coisas, porque a salvação vem por Jesus, a cura vem por Jesus. Não, pastor, quem orou por mim foi um profeta, quem orou por mim foi uma profetisa, eu fui curado. E aí, profetisa e profeta só te curaram por causa da palavra de Jesus na vida deles. Não foram eles, foram o Senhor neles. Então, querido, o verdadeiro cristão não está ausente só, não está presente só nos milagres, mas também nos momentos de dor. Sabe quando você está bem, ou esteve bem, você teve no mundo, você tinha um monte de amigo para beber, para comer churrasco, aí a conta agora não fecha mais. O que acontece? Ninguém bate na tua casa mais, você não presta mais. Na verdade, escuta aqui, ó, você nunca prestou para eles. O verdadeiro cristão não é aquele que ele só vem à igreja quando ele está bem, irmão. Aí chega aqui e fala assim, pastor, eu tenho um testemunho. Meu irmão, eu sei que a gente não precisa dar o testemunho, né? Mas eu fico assim, mas só vem para isso. A pessoa vem à igreja só porque está tudo bem, e quando não está bem? Não vai mais. Não quero mais saber de igreja porque eu estou mal. Por quê? Porque Jesus agora é mau, Jesus te abandonou. Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, nasceu em Belém, o Galileu, o Nazareno, o Cordeiro, ele é mau. Segundo o teu evangelho, ele é mau. Segundo a tua carta, ele é mau. Não, querido, ele continua sendo quem ele é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. Ele continua sendo o mesmo. Agora a diferença é que existem pessoas que elas conseguem viver, elas são oscilantes, sabe? Se o negócio está mal, hoje eu não saio de casa porque eu estou mal. Pelo contrário, é aí que você deveria vir mesmo. Pelo contrário, é aí que você deveria dar glória a Deus, aleluia, shalom, graça e paz, falar em línguas estranhas, rodopiar no poder. Aí que você deveria mesmo. Porque senão você está sendo gerenciado pela tua dor e não pelaquilo que o Senhor é na sua vida. Essa é a diferença. Então eu não sei como que você está, mas dá um glória a Deus aí, vai. Glória a Deus, irmão. Pastor, eu estou mal pra caramba, então dá glória a Deus, pô. Você não está mal? Você está mal, dá glória a Deus. Porque a Bíblia diz que em tudo dá o quê? Graça. Em tudo dá glória, em tudo dá aleluia, em tudo dá graça do Senhor. Nós não podemos ser movimentados pelo momento da nossa situação, nós temos que ser movimentados pela palavra. Se está bem, amém. Se não está bem, não está bem. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó fez essa declaração, ele me deu, ele é Deus, não vai mudar nada. Se você está frustrado com Deus, deixa eu te falar uma coisa, legal, escreva um livro, Frustrado em Deus, e tomara que não venda nada. Tomara mesmo, irmão, que eu não vou comprar. Estou frustrado com Deus, pastor. Então chuta Deus. Não olha para mim, não. Chuta Deus. Constrói uma montanha. Contrata uma empresa aí e constrói uma montanha bem alta. Um prédio bem alto. Em cima da montanha da Himalaia, tem lá quase seus 9 mil, 8.500, 9 mil metros de altura aproximadamente. Constrói, já vai ganhar 9 mil metros de altura. Constrói um prédio bem alto, Babel. E chama de Babel, Nimrod. Que você vai ser ceifado da terra. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus que ama. E se Ele fosse um Deus seletivo, eu e você não estaremos aqui hoje, estaremos no inferno. Estaremos na perdição, mas o amor dele nos alcançou, a graça dele nos alcançou, o carinho dele nos alcançou, e ele não perguntou como eu era, quem eu era, de que forma eu era, de que família era, de que sobrenome eu era, simplesmente a graça dele me alcançou, e alcançou você. Quem recebe aí, diga glória a Deus, e faz barulho nesse lugar.
João ele recebeu revelações sobrenaturais. E ele me deixa aqui 3 lições poderosas. Intimidade gera transformação. Amor é a maior marca de um verdadeiro cristão. E quem permanece fiel recebe a revelação. Fidelidade na dor, querido, revela quem você é. Vou falar de novo. Fidelidade na dor revela quem você é. Olha o que está escrito em João 19:5. Junto à cruz estava a sua mãe. A mãe de quem? De Jesus. A irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali, junto dela, o discípulo a quem ele amava, quem escreveu? Ele que escreve de novo, mas tudo bem, está começando a melhorar agora. Disse a sua mãe, mulher, Jesus falou para Maria, mulher, aí está o seu filho. Depois disse ao discípulo, João, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Ou seja, irmão, foi na cruz. Alguém poderia falar o que para João? Você é um deles. Você anda como ele. Você fala como ele. Quem ouviu isso? Quem ouviu isso? Pedro era o que de Jesus? João era o que de Jesus? Naquele momento ali, de Pedro, Jesus estava participando de um churrasco? Não, ele estava todo arrebentado, indo para a morte, sendo humilhado. E disseram, você é um deles. O que Pedro falou? Nunca vi esse cara, quero nem saber quem é ele, estou fora. Mas quando chega na crucificação, qual era a história? Era melhor? Jesus estava de linho, terno Giorgio Armani, Gucci, Prada? Não. Que Prada quem veste é o diabo. É só um filme, tá, irmão? Senão você está usando Prada e vai dizer, pô, pastor, não entendi nada. É que você não vê filme, né? Jesus estava bonito naquela cruz. A Bíblia diz que não tinha formosura alguma. Mas alguém poderia dizer para ele, você é um deles. O que João iria dizer? Sou mesmo, inclusive ele me ama. Você fala como ele, ainda bem. Você é um deles, sou mesmo. Agora eu não sou nem mais discípulo, agora eu sou apóstolo. Inclusive a mãe dele agora é minha mãe. Está escrito aqui, eu vou escrever isso. Ele mandou dizer, eis aqui a tua mãe agora, eu sou filho agora. Agora eu não sou nem mais discípulo, eu sou irmão dele. Olha a moral. Mas qual era o histórico ali, irmão? Qual era a cena? Era um pouco parecida com a de Pedro. A diferença, irmão, a diferença é que quando você é mais próximo, você se garante. Se entrar agora o grupo terrorista, Hezbollah, Hamas, o ISIS aqui agora e falar assim, ó, quem é crente morre. Desculpa, irmão, eu não tenho dúvida, isso não é revelação, vai ter um monte de você, moço, é a primeira vez que eu venho aqui. Ainda bem que ele não fez o apelo. Pastor, isso é uma acusação? Não, isso é entendimento. Isso é uma palavra de conhecimento. Isso não é revelação e nem julgamento. Irmãos, eu sei que vai. Pastor, e conta a ti, me pergunta, e conta a ti. Vai lá, chama eles. Vai lá e chama eles para você ver. Porque não tem mais espaço, irmão. Não tem como voltar mais atrás. Continua a tua caminhada. A tua história vai mudar, a tua vitória vai chegar, ela vai chegar, irmão. Pastor, eu estou ouvindo isso desde quando eu era criança, minha avó me levar para o culto, irmão, então continuo ouvindo. Continue ouvindo, que vai chegar um momento, porque o melhor momento pode não ser esse aqui na terra, mas pode ser na grande bodas com o Cordeiro de Deus. Porque talvez você esteja olhando demais para a terra, querendo ter na terra, ter resultado na terra, para poder mostrar na terra, para fazer comparações na terra, para ser visto na terra, para ter visualizações na terra. O melhor momento vai ser na boda do Cordeiro. Mas até lá, fique firme, irmão. Fique firme acreditando. Fique firme acreditando. Amém, queridos? Quero orar por você nesse momento. Fique de pé. Vamos agradecer a Deus. Agora eu quero só terminar uma coisa aqui. Olha como que João era esquisito.
Tem crente esquisito aqui? Tem. João era esquisito, irmão. Só que essas esquisitices a gente não entende não, irmão. Só é muito pessoal. A Bíblia diz que o escritor Tertuliano, na época do imperador Domiciano, jogou João num caldeirão de óleo fervente. Isso é uma tradição, não é bíblico, mas é uma tradição, é uma história, uma tradição cristã. Jogou João dentro de um caldeirão de óleo fervendo. Sabe o que aconteceu com João, irmão? Ele saiu bronzeado. Era para estar morto. O caldeirão do óleo fervia. João entrou e saiu intacto. Domiciano, desesperado que aquele João não morria, sabe o que ele fez? Jogou João para bem longe, na ilha de Páscoa, para ficar lá, ó, morre lá. Porque lá tinha animais peçonhentos, coisas do tipo, para João morrer, irmão. É mais ou menos assim, eu não posso lidar com esse cara não morre. Então é melhor ele botar esse cara longe de mim. Só que quando ele chega na ilha de Páscoa, irmão, quem aparece para ele? Apocalipse 1:10, o que diz aí? Bota aí para mim. Tem aí esse versículo, Apocalipse 1:10? Fui arrebatado em quê? No Espírito. Quem foi arrebatado no Espírito? João. O Senhor arrebatou João e teve uma conversa com João. João, escreve essas coisas aí. Escreve tudo isso aí. Exilado, irmão. Quem quer ficar exilado aqui? Quem quer ser jogado no lugar deserto e ninguém, para morrer? Quem quer? Ninguém quer. Mas lá no lugar deserto, lá no lugar do abandono, lá no lugar da dor, lá no lugar da solidão, sabe quem apareceu para João? Ele começa a descrever de forma muito estranha. Os seus olhos é como chama de fogo, a sua língua parece uma espada, os seus pés, o seu rosto latão reluzente, o seu rosto seus cabelos brancos, seu rosto clareia demais. Aí ele fala: João, eu sou o Senhor, escreva essas coisas aí para mim. Porque se fosse em Roma, João, tu não ia conseguir escrever não. Porque em Roma tem gente querendo te matar. Tu ia ter que ficar fugindo, pulando de casa em casa, se escondendo. Eu permiti você vir para cá. Tem coisas que o Senhor permite, querido, acontecer. Ele permite sim. Então ele é ruim. Quem disse que ele é ruim? Não, ele é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. Tem coisas que o Senhor lhe permite nós passarmos, para nós termos um momento com Ele. Porque na correria, no dia a dia, no estresse, nas preocupações, nas coisas do mundo, nas responsabilidades de casa, de trabalho, a gente muitas vezes, a gente nem lembra dele. Essa é a grande verdade. Aí o que o Senhor faz? Ele te leva para um cantinho, para ter um momento pessoal contigo. Achou que um caldeirão de óleo fervendo ia matar um homem desse? O poder da morte e da vida, elas estão nas mãos do Senhor. Não é qualquer um, só com a autorização dele. Porque quando Satanás chegou lá para fazer a bagunça, a vida de Jó, ele falou assim: ó, na vida dele não, tá? O restante ok, mas na vida dele não. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que Deus tem como muito caro a morte de um justo. Essa palavra ali está dizendo Yakar. Yakar no hebraico significa é caro, quando um justo morre. Então nós precisamos entender que tem o tempo do Senhor. E talvez você esteja aqui agora me ouvindo, muito triste, cheio de problema. E posso dizer uma coisa para você: você veio no lugar certo hoje. Você veio no melhor lugar hoje. Não poderia ser outro lugar. Para ouvir exatamente o que você está ouvindo aqui. Que aquele homem que pediu para matar as pessoas, para descer fogo do céu, foi o mesmo homem que estava ao pé daquela cruz e recebeu o título de filho de Maria. Adotivo? Sim.
E ele era tão convicto de quem ele era, que ele escreve, sabe o quê? Eu sou João, o discípulo a quem Jesus ama. Pode parecer uma arrogância, uma metidez, uma prepotência, não, nada disso. Ele estava afirmando, eu sei que Ele me ama, Ele é Senhor na minha vida. O que faz de você, querido, ser alguém, é saber que o amor dele está sobre você, é saber que Ele continua te amando. E te digo mais, Ele não vai te abandonar, Ele não quer perder ninguém, mas nós precisamos, Salmos 37, verso 5, entregar a nossa vida ao Senhor. O nosso caminho são os nossos passos, são as nossas decisões, é a nossa caminhada. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele vai fazer na sua vida. O mais Ele vai fazer. Ele é Jesus, Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje, Ele vai continuar sendo eternamente. Adore ao Senhor.